Fala galera, tudo bem com vocês? Sara Rocha do Fonte Jurídica aqui e hoje nós vamos falar sobre o artigo 2º do Código Penal, dando continuidade aí à nossa série, que é o Entenda de uma Vez por Todas, onde a gente está seguindo aí o Código Penal em sequência, né? Então, no último vídeo nós falamos sobre a anterioridade da lei penal, que está disposta no artigo 1º do nosso Código Penal, e hoje nós vamos falar sobre a lei penal no tempo, que está disposto lá no artigo 2º do Código Penal. Lembrando que já existe um vídeo sobre lei penal no tempo aqui no canal, então se você quiser assistir, assista aqui, tá? Mas nesse vídeo eu vou estar passando informações melhores para vocês entenderem esse tema ainda melhor, tá bom? E informações mais corretas também, porque naquele vídeo eu falo que o crime de uso, né, de substâncias psicoativas, no caso de tóxicos, né, o crime do uso de drogas, eu falo lá que ele foi descriminalizado e ele não foi descriminalizado, ele foi despenalizado, tá bom? Então, somente pra gente corrigir algumas questões daquele vídeo, eu vou passar novamente esse conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então, só pra gente dar continuidade, pra você me ajudar aqui com o canal, curte, compartilha, comenta nesse vídeo também e me segue lá no @fonte jurídica. Lá no Instagram a gente tem uma série muito legal chamada o Eu Posso Ser Preso Por, onde eu fico respondendo ali perguntas que vocês mandam recorrentemente, né? Eu posso ser preso por tal coisa, tal coisa, tal coisa? Então eu respondo essas perguntas lá, então você pode acompanhar essa série lá pelo Instagram, beleza? Eu também sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal por lá e você também pode seguir a gente no Spotify, todos os nossos links de referência estão aqui embaixo. A gente tem playlists maravilhosas para você trabalhar, estudar e, enfim, para aplicar na sua rotina, beleza? Agora, gente, sem mais delongas, porque eu tinha que fazer aqui o marketing, entendeu? Vamos começar pelo artigo 2º da Lei Penal no tempo. Como nós vimos no último vídeo, se você não viu, o card vai estar aqui para você assistir, né? A gente só pode julgar alguém, né, por um crime se no momento em que ela cometeu aquele crime já estiver tipificado. Então, assim, se a pessoa cometeu um crime e na época que ela cometeu aquele crime isso não era um crime, essa pessoa não vai ser penalizada por esse crime. Para ela ser punida, penalizada por um crime, esse crime já tem que estar regulado, tipificado no nosso Código Penal, beleza? Então, superado essa fase, a gente consegue agora entrar na questão da lei penal no tempo. Por que que uma coisa tem combinação com a outra? Porque na lei penal do tempo é onde a gente vai ver como a gente vai julgar aquele sujeito. Então, gente, em regra, né, o que que acontece? A gente vai penalizar a pessoa por aquele crime que ela cometeu, né, aquele crime que está tipificado na data que ela cometeu esse crime, entende? Então, exatamente nos termos da lei, do que estava constando lá, a pessoa foi lá. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Tá escrito lá, né? Matar alguém. Então a pessoa foi lá, matou alguém, ela vai cair no que tá escrito na letra da lei no dia que ela cometeu o delito. Essa é a regra, beleza? Só que aqui, quando a gente tá falando da lei penal no tempo, a gente vai falar dessa lei sendo alterada. Então, o que que acontece aqui? Vamos começar olhando a nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40, tá? A lei penal, a gente não tá falando de lei civil, de nenhuma outra esfera, lei penal. A lei penal não retroage, beleza? Salvo para beneficiar o réu. O que isso significa, gente? Que a lei penal, em regra, ela não vai retroagir. É o que eu expliquei pra vocês no início desse vídeo. A pessoa estava tipificada aquela conduta, a pessoa cometeu essa conduta, ela vai ser julgada pelo que estava escrito na letra da lei na data que ela cometeu. Entretanto, o direito é cheio de exceções e aqui é uma das exceções mais claras do direito. Por quê? A lei ela vai retroagir. O que significa esse negócio de retroagir? Ela vai voltar no tempo para alcançar alguém e beneficiar essa pessoa. Ela só volta no tempo para beneficiar uma pessoa. Caraca, Sara, agora tu me pegou aqui. Eu não sei o que é retroagir, não sei o que é lei voltar no tempo, não tô entendendo nada. Pera que eu vou te explicar. Vamos lá. Suponhamos que eu, hoje, tá? Hoje eu fui lá e cometi o crime de tráfico, beleza? Hoje eu cometi o crime de tráfico. Amanhã sai uma lei falando que traficar não é mais crime. O que acontece, gente? Isso é um benefício pra mim?
Claro que é, porque eu não posso ser penalizada por um crime que não existe mais. Então, eu cometi um crime, saiu uma lei nova que é benéfica para mim, ou seja, isso deixou de ser um crime, beleza? Então, essa lei vai retroagir para me beneficiar. Nesse caso, eu não cometi crime nenhum, eu não vou ser penalizada pelo crime que eu cometi. Se alguém já houver sido julgado, beleza? Já saiu sentença, a pessoa tá cumprindo pena, tá preso. E aí no outro dia sai uma lei falando que aquele crime que essa pessoa cometeu não existe mais. Beleza? A pessoa já tá lá presa tem 2 anos. Saiu a lei falando que aquele crime não existe mais. Essa pessoa vai ser solta. Ela não tem mais nenhuma pena para cumprir. Aquele fato deixou de ser um crime e vai retroagir, voltar no tempo para alcançar essa pessoa e beneficiar ela. Entendeu? Agora, gente, existe uma outra possibilidade. Suponhamos que eu hoje cometi o crime de tráfico, certo? Amanhã sai uma lei nova, beleza? Que ela é ruim pra mim, maléfica pra mim. Por quê? O que acontece? A pena dobrou. Beleza. O que vai acontecer? Nesse caso, a lei vai retroagir, ela vai voltar no tempo para me alcançar, eu que cometi o crime antes dessa alteração que aumenta a pena? Não, ela não volta no tempo para me alcançar. Então, se a nova lei é benéfica, ela volta no tempo. Se a nova lei ela é ruim, ela não volta no tempo. Então, se a pessoa tá lá condenada, tá cumprindo um crime lá por 10 anos já, ela tá presa, beleza? Suponhamos, tá, gente? E aí ela tá presa. Aí sai uma nova lei que deixa esse crime que essa pessoa cometeu ainda pior, ela teria que pegar uma pena ainda pior. Nesse caso, a lei vai retroagir, vai alterar o processo dessa pessoa? Não, não vai retroagir. Ela só retroage se for para beneficiar, se for para uma causa de diminuição de pena que antes não tinha e agora passa a ter, um caso de descriminalização, né, um abolício criminis, que eu vou explicar para vocês um pouquinho depois, ou seja, uma lei que deixa de existir, um crime, quer dizer, que deixa de existir, entendeu? Ele deixou de existir, então ele retroage beneficiando todas as pessoas. Crime que agora há uma nova causa de diminuição de pena, vai retroagir para alcançar todas as pessoas que foram penalizadas por esse crime, beleza? Então isso significa que a lei penal, ela tem extratividade, Jesus, o que isso significa? Que a lei penal, ela não é fixa, parada, ela se movimenta no tempo, beleza? Entendi, Sara, mas então qual que é o requisito para que aconteça a extratividade penal? É o benefício do réu. É quando o réu vai ser beneficiado por essa nova tipificação. Beleza, galera? Só um parêntese é que esse também é o posicionamento adotado pelo STF, tá? Então ele também autoriza que a lei volte no tempo, né? É o entendimento jurisprudencial deles, que a lei volte no tempo para beneficiar o réu. Isso não é uma questão, isso é uníssono, tá? Então, seguindo aqui, a gente entra agora literalmente no artigo 2º do Código Penal, que dispõe que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, aqui, a gente está falando sobre o abolício criminis, ou seja, suponhamos, né, que eu fui lá e roubei, né? Só que aí sai uma nova lei e essa lei fala que roubar não é mais crime. Nesse caso, eu não cometi nenhum crime. Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Beleza? Então, se uma lei posterior deixa de considerar um crime, ninguém mais vai ser punido por isso. Continuando aqui o artigo, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, mesmo se a pessoa já tiver sido julgada por aquele fato, né, ela não pode mais ser punida. Então, a gente entra agora no parágrafo único do artigo 2º do nosso Código Penal, que vai dizer que a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado em julgado. Aqui é o que define o que é a retroatividade. Então, se você tiver o Código Penal, você vai anotar aí no parágrafo único, retroatividade. O que significa aqui? Significa que vai voltar para beneficiar o réu, mas ninguém vai ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Entenderam, né, gente? Acho que ficou claro para entender.
que a gente pode concluir dessa informação, então, né? A gente pode concluir, gente, que sempre vai ser aplicada aquela conduta o que está disposto na lei vigente no momento que ela cometeu o crime. Então, a gente tem a questão aqui da retroatividade, né, da lei mais benéfica ou a extratividade benéfica, né? Então, a gente tem a retroatividade ou a ultraatividade. Retroatividade, quando ele vai retroagir, porque é mais benéfica para beneficiar o réu. Já a ultraatividade é um conceito que é o seguinte: se eu tinha uma lei que era mais benéfica e agora saiu uma lei pior, né? Essa lei antiga, ela vai prevalecer, tá? Para alcançar esse réu e fazer a ultraatividade penal. Então, nesse caso, a lei anterior, ela prevalece no tempo, tá? Se ela for mais benéfica do que a lei nova, mesmo ela já estando revogada. Para finalizar essa questão aqui, eu quero falar sobre o abolitio criminis, né? O abolitio criminis nada mais é do que quando uma lei ela deixa de existir. Para isso, ela tem que cumprir os critérios tanto formais quanto materiais. Quando a gente tiver mais para frente aqui nesse quadro do Entenda de uma Vez por Todas, já explicando o artigo 107 lá do Código Penal, eu vou trazer um vídeo somente sobre o abolitio criminis, tá? Mas no momento, o que eu posso explicar para vocês? Que existem 3 situações dentro do abolitio criminis, tá? Então, ela deixa de ser tipificada e ela para de existir mesmo, beleza? Então, a gente tem 3 situações que enquadram aí no abolitio criminis. A primeira é a novatio legis in melio, ou seja, é quando a lei vai retroagir para beneficiar o réu. As outras 2 situações são situações em que a lei não vai retroagir. E é a novatio legis impejus, então o nome é diferente, né? Novatio legis impejus. Essa aí é quando a lei que sai ela é mais grave do que a outra, então ela não vai retroagir. E por último, novatio legis incriminadora, quando antes a gente não tinha um fato definido como crime e depois a gente passa a ter ele definido como crime. Nesse caso, se a pessoa cometeu antes disso ser tipificado, ela não cometeu crime nenhum. Beleza, gente? Então, é esse o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, leia aqui a descrição, curte, compartilha e um beijo até o próximo vídeo. Tchau, tchau!